Evangelho de João, no capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui alguns versículos deste capítulo, enquanto você pensa neste tema. Nicodemos, um novo nascimento para uma nova história. Amém? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o novo nascimento. O que é, o que não é, o que caracteriza esse acontecimento na vida de uma pessoa. O que garante a eficácia do novo nascimento? Esta mensagem é um convite para que voltemos ao dia no qual entregamos a nossa vida para Jesus. Quem sabe isso aconteceu há alguns anos, numa reunião como esta, numa célula. De repente você se sentiu chamado, fisgado pelo Espírito de Deus num congresso, numa palestra, num acampamento. Quem sabe o Espírito Santo bradou, falou ao seu coração dentro de um carro, ouvindo uma música. Quem sabe Deus te pegou ali na sua solidão, no momento difícil da sua vida. Como podemos olhar para trás e ver quantas coisas Deus já realizou nessa caminhada da vida cristã, iniciada pelo novo nascimento. Por certo, houve um dia no qual assumimos esse compromisso diante de Deus pela sua graça. É fato que, naquela ocasião, não foi a primeira vez em que o Espírito Santo agiu na sua vida. Naquela ocasião, você e eu respondemos a um chamado. Mas o Espírito de Deus já vinha trabalhando em nossa vida antes mesmo da nossa memória começar a registrar os fatos. Richard Baxter, um pregador puritano, certa feita afirmou isso. O Espírito de Deus já vem trabalhando em minha vida antes mesmo que minha memória começasse a registrar os fatos. Mas houve um dia, e eu creio que para alguns de nós, esta noite será o dia, a noite. Aliás, já está sendo um momento de um encontro maravilhoso com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que seja um momento marcante e que, nesta noite, o Espírito de Deus levante um memorial na sua vida, como um marco, um divisor de águas, o antes e o depois. Sabe, amados, o Evangelho de João ele foi escrito possivelmente entre os anos 70 e 100 depois de Cristo. Um evangelho muito peculiar, com características muito distintas dos demais evangelhos. João ele tinha o objetivo de evangelização dos gregos, dos filósofos. E como tinha esse objetivo, ele então falou na linguagem que essas pessoas podiam entender. João não tinha uma preocupação com a evangelização de judeus, como por exemplo, foi a preocupação de Mateus no seu evangelho. E então, daí vamos entendendo um pouco do discurso do evangelista João, já no primeiro capítulo, ao falar do Logos. Mas ele não apresenta o verbo de Deus apenas como pensamento de Deus, apenas como o sonho de Deus. Ele apresenta o Logos eterno como o verbo, como a ação de Deus, como a palavra encarnada, porque um grego não concebia essa ideia de um Deus que podia ou que pudesse se materializar. Para os gnósticos, por exemplo, uma corrente filosófica deste período, Deus não se importava com a matéria. A própria criação do mundo tinha acontecido a partir de emanações, a partir de fluidos desse Deus, mas que se tornaram distantes dele. E que, portanto, criaram a matéria. Deus não estava preocupado com esse mundo visível. Esse mundo, aliás, era apenas a sombra do mundo das ideias, o mundo real de fato na concepção de um grego. Então imagine você um homem que vem pregando
que Jesus é Deus. Um homem que vem dizendo que Jesus é o Cristo da fé, é o Messias, o Salvador, e que ele detém a glória e o poder de Deus, que nele habita a plenitude de Deus, mas que ele veio até nós, tornou-se carne, uma verdade tão incontestável diante da qual todo o inferno treme. O diabo é capaz de cantar acerca dos anjos, ele pode inclusive declarar a palavra, mas há uma verdade que os demônios não conseguem verbalizar: Jesus veio em carne. A encarnação faz com que todo mundo espiritual, de fato, balance. Porque a maior autoridade de Deus, o seu maior poder, foi demonstrado justamente não no governo do planeta ou dos planetas, mas na sua condescendência, na sua atitude amorosa, de aproximação, de misericórdia, de identificação com o nosso sofrimento. João, quem escreveu este evangelho, filho de Zebedeu, o discípulo amado. No próprio evangelho que ele escreveu, ele se refere como a testemunha. E de fato testemunhou de perto, viu de perto muitos acontecimentos. Por isso descreveu aqui em seu evangelho com tantos detalhes, muitas passagens do ministério e da vida de Jesus. Algumas passagens, alguns fatos da vida de Jesus que só aparecem neste evangelho. Por exemplo, as bodas de Caná, a história de Nicodemos, o texto de hoje. O encontro com a mulher samaritana, uma outra história que só aparece aqui. A cerimônia do lava-pés, um ensino robusto sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, a partir desta introdução, entramos no texto em tela. Evangelho de João, capítulo 3. Era a festa da Páscoa, Jesus estava em Jerusalém. Uma multidão ali estava também para participarem desta festa. E Jesus então ali, diz a palavra, realizou muitos milagres, que o evangelista João chama de sinais, e daqui a pouco vamos entender por que ele usa esse termo. Um acontecimento que apontava para algo maior, era apenas um sinal, era apenas uma sombra. Mas essas pessoas que viram esses sinais, ainda não estavam identificando em Jesus o Salvador de suas vidas. Essas pessoas olhavam para Jesus como um profeta, como tantos outros que tinham passado por ali. Essas pessoas tinham se simpatizado, de alguma forma se identificado com aquele momento. Mas uma fé que não era uma fé salvadora, uma fé redentora. Talvez uma curiosidade. O que fez com que esse homem, Nicodemos, um judeu, fariseu, um dos maiores do seu partido, da sua seita, então procurasse a Jesus durante a noite. E na verdade essa procura noturna representa teologicamente o encontro das trevas com a luz, mas também representa um homem que tinha os seus milindres, e que tinha, quem sabe, um status, que tinha, quem sabe, um título para zelar. Como fariseu, ele jamais poderia fazer o que estava fazendo. Mas naquele encontro, Nicodemos seria transformado, porque, muito embora ele tentou fazer uma média com Jesus, muito embora ele tivesse se aproximado apenas para, quem sabe, tirar as suas dúvidas, Jesus fez com que aquelas preocupações urgentes de Nicodemos apontassem para a eternidade. Entrou em pauta um assunto eterno. Eu não sei, meu irmão, como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei do que o seu coração está cheio. Eu não sei qual é o nível
do teu comprometimento com este mundo, quantas raízes os seus pés já ganharam e que fazem a sua vida estar fincada nos interesses desse mundo, eu não sei. Conheço algumas das minhas raízes e tenho pedido que o Senhor me liberte delas. Mas o que eu sei é que nessa noite as trevas também se encontram com a luz. O que eu sei é que nessa noite o Espírito de Deus confronta a nossa agenda terrena com as prioridades eternas. O que eu sei é que nessa noite o Espírito de Deus traz à tona a palavra de Eclesiastes capítulo 3, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem para que este o tema. E eu creio que o Espírito Santo nesse exato momento te faz pensar numa agenda de Deus para a sua vida, numa possibilidade de você viver aquilo que você ainda não viveu. E de fato nós aqui estamos para sermos libertos das nossas misérias, das nossas futilidades, das preocupações que giram em torno do nosso próprio umbigo. É isso que o Evangelho faz conosco. Ele revela quem é Deus, mas ele revela quem é o homem. Fala desse homem sem Deus, mas diz também quem pode ser esse homem, esta mulher, em Deus, tendo experimentado o novo nascimento. Então Jesus trouxe o assunto do novo nascimento e apresentou a Nicodemos. E esta é a primeira divisão aqui deste estudo. Nicodemos entendeu que o novo nascimento é algo imprescindível. Nicodemos entendeu o quanto ele precisava de fato nascer de novo e foi levado ao entendimento dessa verdade. E ele entendeu então o novo nascimento como algo imprescindível justamente por conta da sua natureza pecaminosa. O texto que lemos mostra um Jesus que conhece a natureza humana. No capítulo 2, no último versículo, diz: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E por conhecer a natureza humana, e diz a Bíblia que em tudo ele foi semelhante a nós, com exceção do pecado, ele então começou a apresentar alguns contrapontos para Nicodemos, e passou a mostrar para esse homem que sem esse novo nascimento não haveria céu, não haveria eternidade para ele. A sua religião não seria suficiente para garantir uma eternidade com Deus. O Espírito de Deus começou a agir na vida desse homem e revelar a ele que apesar de todo o seu conhecimento religioso, que apesar de todos os seus títulos, que apesar de todo um tempo de caminhada dentro do farisaísmo, do judaísmo, ele não passava de um homem pobre, miserável, cego espiritualmente, mas cuja vida agora estava latente diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que conhece os corações. Jesus mostrou para Nicodemos que o novo nascimento seria algo imprescindível e que aquela fé que ele apresentou num primeiro momento apenas para ver milagres não seria suficiente para salvá-lo. O evangelista João, ele usa um termo aqui: semeiam, para falar de milagres. Mas nesse evangelho, pastor Diogo, as narrativas de milagres, elas são desprovidas de uma nota de misericórdia. Aqui Jesus não está realizando milagres por misericórdia em primeiro lugar, ele está realizando para a sua glória. Ele está realizando milagres como pretexto para revelar-se como pão da vida, para revelar-se como a fonte de águas vivas, para revelar-se como Salvador. Então, esses sinais, essas curas, eram apenas apontamentos, convergências na pessoa de Cristo. Deveriam revelar não apenas uma cura, mas aquele de quem a cura fluiu. Então, esta fé apenas num curandeiro não garantiria
para Nicodemos a salvação. Quantas pessoas, até depois de um tempo, quem sabe até dentro das religiões cristãs, elas continuam apresentando apenas uma fé num curandeiro, entendem que Deus é o gênio da lâmpada mágica, que está aí para satisfazer os seus desejos, vivem uma espiritualidade baseada num balcão de troca, numa conveniência momentânea, sacam do evangelho porções, fragmentos que mais lhes convém, a despeito de outros que vêm para confrontar suas vidas, as nossas vidas. Quem é Jesus para você? Ele já é o teu Senhor, o teu Salvador pessoal? Ou será que ele é um personagem histórico? Alguém que merece a sua admiração, mas para quem você ainda não entregou o senhorio da sua vida? Esses sinais, vistos aqui, eram apenas uma sombra, eram apenas um direcionamento, melhor dizendo, para o Cristo que transformaria de fato aqueles corações. Agora, irmãos, o que caracteriza o novo nascimento? Quais são as marcas de uma pessoa que nasceu de novo? Primeiro vamos pensar o que não representa novo nascimento. Novo nascimento não tem a ver com ser bem-sucedido financeiramente. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz alguns desses apontamentos ao abordar esse assunto. Nicodemos era uma pessoa bem-sucedida. E bênção financeira não está intimamente relacionada com salvação eterna. Mas também, novo nascimento não significa mero conhecimento bíblico. Pessoas que, quem sabe, são depósitos de sermões, sepulcros caiados, pessoas que decoraram muitos textos bíblicos, assim como Nicodemos era um mestre da lei, mas essas palavras ainda não lhes transformaram. Novo nascimento não significa viver profundamente uma experiência religiosa. Os fariseus eram ótimos religiosos. Os fariseus, eles vestiam uma fantasia de espiritualidade, mostravam-se muito devotos nas praças quando faziam as suas ofertas, faziam questão de divulgar essas boas ações. Esses homens tinham orações para todos os momentos do dia, mas homens que se mostravam soberbos espiritualmente, homens que, conforme nos esclarece o evangelista Mateus no capítulo 24, eles atavam, lançavam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos não carregavam esses fardos. Eles viviam sob o jugo de uma religião, não conheciam o jugo de Jesus suave e leve. Mas, irmãos, também não significa o novo nascimento ter cargos na igreja. Quem sabe até ser líder, ser pastor, ser presbítero, líder de célula, ser missionário. Esses cargos que ostentamos, eles não são credenciais para o céu. Às vezes as pessoas no seu serviço para Deus perdem Deus de vista. O novo nascimento não representa absolutamente ativismo religioso. Tem muito crente convencido, mas não convertido, está trabalhando muito com pouquíssimo resultado. Não cresce 1 milímetro na fé. Ativista religioso não tem nada a ver com cristianismo. Novo nascimento, portanto, não tem a ver com meras informações a respeito de Jesus, e nem mesmo com posturas morais. Não são essas posturas da nossa moral e da nossa ética que nos garantem a salvação. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a salvação ela é pela graça e não pelas obras.
Nós somos salvos para as boas obras. Uma vez salvos, uma vez tendo experimentado esse novo nascimento, somos inseridos num processo de santificação e vamos nos parecendo cada dia mais com Jesus. E essa imagem, esse caráter de Cristo em nós, de fato, produzem atitudes éticas, atitudes morais, atitudes solidárias, atitudes de misericórdia, atitudes de compaixão. Mas é um processo. Não ancore a sua vida cristã na sua moralidade, na sua ética, nem mesmo na sua santidade, sequer na sua oração. A nossa oração, o nosso jejum também não podem ser moedas de troca diante de Deus. Não é a oração e jejum que justificam o homem. O sangue derramado na cruz do Calvário é quem nos justifica de todo o pecado. Então, amados, este homem, ele teve que viver, ele teve que se abrir para um novo viver. Ele precisou entender o que era de fato o novo nascimento. E permitam-me dizer que novo nascimento é uma obra de Deus pela ação do Espírito que leva a pessoa a Cristo. Nascer de novo nesse texto significa nascido, ser gerado. O homem e a mulher aqui assumem um papel passivo e não ativo. É a infusão da graça de Deus pelo encontro com Jesus que nos transforma. Ele nos constituiu nesse novo ser espiritual. Não fomos nós que conseguimos isso pelo nosso esforço ou mesmo pelo nosso mérito. Mas também significa algo que vem do alto, que provém de Deus. Por isso o novo nascimento é uma obra de cima para baixo e não de baixo para cima. Todas as vezes que a humanidade buscou a sua autojustificação, se perdeu pelo caminho. Infelizmente ainda tem crente na igreja cozinhando folha de figueira para tentar cobrir a sua nudez. Infelizmente tem crente dentro da igreja que ainda continua construindo uma torre de Babel, achando que vai chegar até Deus pela sua performance ou construção. Novo nascimento é uma obra de Deus. Por isso, Nicodemos, ele foi tão impactado por essas palavras. Novo nascimento está relacionado também com uma transformação interior motivada pelo arrependimento. Um arrependimento gerado pelo Espírito através da pregação da palavra. Nicodemos estava acostumado com essa ideia de arrependimento. Os judeus praticavam o batismo para arrependimento. Aliás, João Batista vinha batizando para arrependimento e perdão de pecados. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Convertei-vos, raça de víboras. Essas eram as mensagens de João Batista. E agora Nicodemos também escuta esta mensagem. Entende que para nascer de novo se faz necessário um arrependimento, que é totalmente diferente de culpa, de remorso, que é totalmente diferente de uma empolgação momentânea. Muito embora eu tenha aprendido que Deus possa usar as nossas emoções mais frágeis para construir através delas uma verdadeira fortaleza espiritual em nossa vida. A confiança também é um processo que cresce dentro de nós pela ação do Espírito. Novo nascimento expressa a vontade livre e soberana de Deus. No verso 8 do capítulo que lemos, encontramos as seguintes palavras: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O novo nascimento alcança as pessoas nos lugares e momentos mais inusitados. O Espírito Santo convoca para o Evangelho e para Cristo os mais improváveis. Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele chama as que não são para confundir as que são. Nem você e eu, pela nossa negativa do Evangelho, podemos impedir que esse vento toque a nossa face. Aliás, Deus gosta desses mais teimosos mesmo. Não, isso aí não serve para mim.
Jamais me colocarei nessa posição. Eu não me vejo, pastor, fazendo isso. Vai falando isso aí, que você está facilitando as coisas para Deus. Porque o vento sopra onde quer. Queridos, eu sei que todos nós temos as nossas dificuldades aqui. Sim ou não? E muitas vezes o diabo usa isso para nos afastar de uma intimidade com Deus. Para dizer para mim e para você, não faça. Quem é você para querer abrir a Bíblia? Quem é você para orar? Que hipocrisia é essa? Domingo que você está na igreja, ou o que você está fazendo aqui? Isso é laço do inferno, palavra de Satanás. Rejeite em nome de Jesus. Nós cremos num Deus a quem pertence o querer e o realizar. Se há algo na minha e na sua vida que está incomodando o coração de Deus, Ele, pela ação do seu Espírito, tratará de desconstruir esses altares que nós levantamos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Como é bom, irmãos, olharmos para esse Deus e entendermos que isso é novo nascimento. Novo nascimento é o selo do Espírito. É a garantia, meu irmão, de que você está dentro. O diabo perdeu. Você continua tendo as suas dificuldades, as suas oscilações, mas você já é salvo, redimido, comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Tem gente que diz, pastor, eu quero batismo com o Espírito Santo. Eu digo, mas você não entregou sua vida a Cristo ainda? Não, pastor, eu já entreguei, eu sou líder. Então, querido, você já é batizado. Sabe por quê? Batismo não é dom. Quem foi que disse para você que batismo é dom? Isso não é bíblico. Batismo é selo. Batismo é um penhor, é uma garantia, não tua, porque ninguém aqui tem condições de garantir qualquer aliança com Deus. Novo nascimento é uma realidade selada pelo Espírito, porque Ele é selo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz isso. Ele apresenta o Espírito como penhor, como a garantia da nossa herança. Você pode, uma vez batizado no Espírito, pedir esse ou aquele dom, e Deus soberanamente distribui os dons. Mas não venha me dizer que você não é batizado no Espírito. Novo nascimento tem a ver com esse selo, com essa garantia. É início de uma caminhada, não é a linha de chegada, amado. É o ponto de partida. Seja mais tolerante com você. Entenda que Deus trabalha no tempo. Seja mais tolerante com as pessoas. Deus não desiste delas porque você vai desistir. Deus não desistiu e não desiste de você porque você vai desistir. Por isso eu creio que essa é uma noite realmente para... E nós vamos finalizar com essa palavra. Entendermos que a eficácia do chamado, ela não depende de nós. A eficácia do novo nascimento não depende da nossa fidelidade em primeiro lugar, mas depende da fidelidade de um Deus que não falha. Jesus aqui voltou no tempo e lembrou Nicodemos de uma história acontecida com o povo de Israel. O povo saiu do Egito, murmurou no deserto algumas vezes, e numa dessas vezes, devido a tanta murmuração, Deus feriu esse povo com uma peste, uma praga. Serpentes abrasadoras, ardentes, que picavam as pessoas e elas morriam por conta do seu veneno. Então Moisés pediu direção, clamou ao Senhor, e Deus disse que ele deveria construir uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste. E todas as pessoas que fossem picadas pelas serpentes, quando olhassem para aquela serpente de bronze, isso está em Números 21, elas ficariam curadas.
Você sabe que serpente na Bíblia quase sempre é usado como símbolo de mal, de maldade, de Satanás. Mas nesse contexto, Cristo está usando a serpente como um tipo dele mesmo. Você sabe que o veneno de uma serpente se anula com o seu próprio veneno. Por isso Jesus disse a Nicodemos: assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado. E nesse mesmo evangelho ele diz: e quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim. Querido, querida, vamos entender isso aqui. Nascemos de novo. Quem sabe nessa noite você, meu irmão, minha irmã, você tomou essa decisão de entregar sua vida a Cristo. Todos nós indistintamente devemos entender que a eficácia desse novo nascimento e da vida cristã está garantida pela fidelidade, pela perfeição, pela autoridade deste Deus, que em Cristo foi levantado no madeiro. Ali Ele levou todo o veneno do pecado que judiava de nós, que nos massacrava. Ali as potestades, os principados foram envergonhados. A partir da cruz passamos a ter a oportunidade de não mais vivermos em pecado e na prática do pecado, mas de vivermos a cada dia num processo de santificação. E ainda que pequemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nessa noite, uma vez mais, os efeitos da cruz vazia nos alcançam. E esse antídoto, uma vez mais, anula essa força brutal que o pecado tenta exercer em nossas vidas.